Quais são as 6 maiores dificuldades de viver em um carro home? Aqui a gente vai contar a experiência que tivemos de quase um ano viajando de carro pelo Brasil. Lógico, tudo que vamos falar aqui é baseado às nossas experiências. Quem não conhece aqui o Caminhos à Frente, a gente já tem alguns vídeos lá no YouTube e você vai poder ficar por dentro de tudo. Se você gosta do nosso canal, deixa o seu like, curta, comente, compartilhe. O primeiro item que eu coloquei aqui foi banheiro. Banheiro número 1 e número 2. Bom, para quem vive dentro de um carro, viajando dentro de um carro pequeno, lógico que tem diversos tamanhos de carros aí, as pessoas fazem com Kombi, as pessoas fazem com van, com ônibus, com caminhão, tem N possibilidades. A gente decidiu fazer uma viagem pelo Brasil dentro de um carro, um EcoSport 2010. Quando a gente sente a necessidade, seja o número 1 e o número 2, o número 1 ainda é mais tranquilo, porque a gente pode parar no posto, às vezes a gente está num caminho muito longo, para na estrada mesmo, é normal. Todo mundo que viaja, em algum momento aí da vida, vai ter que parar aí para fazer as necessidades. Agora, o número 2, se você está parado, por exemplo, num camping, você vai no banheiro do camping. Agora, se você está num estilo wide camping, é mais difícil, porque ou você faz na sacolinha, ou se você tiver o porta-pote, como a gente já teve, mas não chegamos a usar, a gente vendeu. Tem gente que tem um porta-pote, ou tem gente que faz na sacolinha. Ou procura, se tiver um lugar, vai num lugar. É sempre o mais difícil. O banheiro, no geral, pra gente, é sempre o mais difícil. A questão do banho também. Por exemplo, se a gente parou num posto, geralmente o posto fornece o banho. Agora, se a gente tá num lugar mais isolado, a gente já fez alguns vídeos aí mostrando, acho que o primeiro banho que a gente teve, assim, dentro da barraca que a gente comprou, foi lá em Maracaípe, Porto de Galinhas. Então tava um vento danado, a gente não sabia se tomava banho, se segurava a barraca ou se segurava o chuveirinho. Eu sei que foi um auê. Vou mostrar aqui na imagem para vocês esse momento que a gente passou lá. Olha, foi difícil, porque deu até vontade de dormir suja. Foi muito bacana. Então, assim, alguns banhos durante esse trajeto que a gente fez, de quase um ano pelo Brasil, na maioria das vezes a gente tomou banho em posto, em camping, em lugares assim que tivesse apoio. Até a questão de montar e desmontar a barraca, às vezes é muito complicado. Você está com uma certa pressa ou você já tem todo um roteiro ali para aquele dia e você quer aproveitar o máximo do lugar. Então, quando a gente está num lugar que tem essa facilidade, para a gente é melhor. E quando não tem, a gente tem que armar a barraquinha e tomar banho no chuveirinho. A questão da cozinha, esse aqui já é o item 3. Lógico, a gente já se adaptou em cozinhar no carro, a gente já tem toda uma facilidade ali para lavar louça, né? A gente já mostrou em alguns vídeos aí para vocês a questão de como a gente lava a louça. A gente sempre tira os dejetos, faz uma limpeza primeiro, seja nas panelas, seja nos pratos, para depois fazer uma lavagem, né? Ali no ambiente que a gente está. Às vezes fica difícil, por quê? Porque às vezes está muito vento, então atrapalha o fogo, né? Por mais que o nosso fogareiro ele seja aquele da chama que evita apagar sempre, mas há uma dificuldade. A gente tem aquele cilindro pequenininho assim, de gás, dali, por exemplo, a gente faz 3 refeições, digamos. Café, então ali no café a gente faz um cafezinho preto, cozinha ovos, e logo depois, se a gente decide almoçar pelo espaço que a gente está mesmo, a gente vai fazer o almoço. Então, no almoço, a gente já prepara algo ali para que dê para janta. Por quê? Senão, a cada meia hora que eu usar aquele cilindrozinho ali no fogareiro, cara, o gás vai assim. Então, a gente criou uma estratégia de vai fazer o almoço, já faz algo para janta, para que não precise cozinhar na janta. E o café é algo muito rápido ali. Então, por exemplo, aquele cilindrozinho de gás, ele dá ali direto, se for contar, 2 horas, 2 horas e meia no máximo. Então, a gente sempre usa com moderação, digamos assim, só quando há uma necessidade. E quando a gente está em lugares de apoio, como um camping ou um lugar que tem uma tomada, algo assim do tipo, a gente usa o nosso fogãozinho elétrico. A gente comprou um de 120 e um de 210. Na verdade é 127, né, que fala. Quase não tinha 127 e era mais 210. Hã? Eu acho que o lugar, a Mary até falou ali, acho que o lugar que a gente encontrou com 127 foi na Bahia. Mas os outros
lugares quase não tinha. Outro ponto aqui, que é o número 4, que é o dormir. Gente, esse dormir aqui, quando tá, por exemplo, muito calor ou muito frio, a gente tem uma certa dificuldade. Eu vou falar disso um pouco mais depois. Agora, dormir. Se a gente para num posto que tem uma certa estrutura, geralmente os postos de gasolina têm uma estrutura. Então, tem ali. Teve posto no sul, por exemplo, que a gente encontrou água fria, água quente. Se você quiser fazer chá, se você quiser fazer café, se você quiser fazer alguma coisa que seja fria ali, você tem. Banheiros limpíssimos, enormes e totalmente gratuito, né? Então, há postos de gasolina que a gente encontrou toda uma estrutura, mas a dificuldade mesmo é na hora de dormir, por quê? Muitos caminhoneiros, muitos. E aí tem aqueles caminhoneiros que deixam o carro ligado a noite toda por conta do ar-condicionado, tem uns que às vezes não dormem, se junta com um grupo ali de caminhoneiros e ficam conversando. Então, quem tem problema com sono leve, igual, não é o meu caso, porque, como diz o Ramieri, até em tiroteio eu tô dormindo, mas no caso dele, que tem sensibilidade ao sono, então qualquer barulhinho que esteja ali, não consegue dormir direito e tudo mais. Então, essa é uma dificuldade em postos. Quando a gente está mais afastado, por mais que esteja a gente, seja ali num camping, ou um estilo wide camp, que a gente está mais afastado, a gente tem um sono mais tranquilo, digamos assim, porque a gente sabe que não tem esse barulho e tudo mais. A gente só fica meio ansiosos, assim, em relação à questão de segurança, né? Porque por mais que a pessoa diga assim, é tranquilo, é seguro, sempre vem gente, passa por aqui, dorme, é muito tranquilo, nunca aconteceu nada. Mesmo assim, a gente fica com o pé atrás, né? Porque uma pessoa que mora no estado do Rio de Janeiro não tem como relaxar assim 100%. Então sempre fica com aquele alerta. O outro ponto aqui é o clima, quando se dá através ou calor, ou frio ou chuva. Mas a chuva é o que mais pega. Como a gente vive viajando num carro pequeno, e a gente não tem. Agora que a gente comprou uma barraca bem grande, assim, que dá para ficar atrás no carro, vai nos ajudar bastante. Mas a gente não tem o toldo. Então, na hora de montar a cama, por exemplo, tá chovendo, cara, a gente se molha todinho. Aconteceu isso lá em Fortaleza, deu uma chuva, já era 10 horas da noite e a gente já queria dormir porque o outro dia tinha todo um programa. E assim, foi muito difícil porque eu ficava com guarda-chuva atrás de Ramieri, o Ramieri ficava numa porta, ficava na outra, tentando organizar todo o carro, que é tirar os colchões do saco, até tirar isso tudo do saco, montar os colchões, que são 3 partes, depois pegar o lençol, colocar, e aí você coloca uma ponta, tem que colocar outra. Eu ficava com um guarda-chuva assim, segurando e ele montando, mas mesmo assim, eu me molhava e ele se molhava também. Então, essa foi uma dificuldade tremenda que tivemos. Não foram, assim, muitos dias de chuva que a gente pegou nesse quase um ano de estrada, não pegamos tanto assim, mas o que a gente pegou, a gente sentiu muito. E uma necessidade até de fazer esse todo. A gente está aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, imaginamos fazer uma série de coisas, fizemos bastante coisa, inclusive a manutenção do carro, a gente sente que ele está quase ok, só falta fazer um teste para ver se realmente está ok. E aí a gente se programou em fazer um toldo, um mini toldo, para ficar ali pelo menos perto das portas, para que se chover a gente consiga ficar nessa cobertura. Mas não conseguimos fazer, possivelmente quando a gente parar num lugar e ficar mais tempo, a gente vai mexer com isso. Mas o nosso problema maior é a questão da chuva em relação ao clima. O calor também, gente, quando eu até acho, a gente citou isso no outro vídeo, eu até acho que, por exemplo, entre calor e frio, eu tô mais pro calor. Lógico que aquele calor que te deixa passando mal, que você não sente vontade de fazer nada, é muito exaustivo. Mas mesmo assim, você pode, por exemplo, molhar uma roupa e vestir e ficar com a roupa ali, aí você vai se sentir mais fresquinha. Ou se você tá perto de uma praia, você fica lá no mar até quando tá no rio, vai numa cachoeira, enfim, dá para fazer uns passeios assim que envolve água, natureza e etc e tal. Agora, o frio, ele também pesa muito. Há quem diga, claro, que também tem opção, né? É só colocar mais roupa. Mas aí você quer ficar mais em casa, aí você quer tomar coisinha quente, seja caldo, seja sopa, enfim, você quer coisas que te esquente cada vez mais. E para quem vive num carro, isso é muito complicado. O nosso carro, por exemplo, não tem isolante térmico. Então, por exemplo, é muito difícil. A gente pegou um frio exacerbado lá em Sapucaí Mirim, no interior de Minas, e assim, a gente sentiu
muito, 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 nada esquentava. A gente ligou até o ar-condicionado do carro com aquele arzinho mais quente, para ver se a gente conseguia pelo menos pegar no sono. Deu certo, a gente tá aqui, somos provas de que deu certo. Mas a gente sentiu bastante no carro que não tem uma certa estrutura assim. E outro ponto, gente, aqui é em relação a doenças, quando, por exemplo, você fica com uma virose. Eu peguei uma virose lá em Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. E assim, eu já cheguei no camping muito mal. E como a gente nem ia ficar num camping, né? Mas a cidade não tinha uma estrutura para receber viajantes assim. E a gente não queria ficar na rua, porque é uma cidade turística, e a gente acabou pegando um camping lá, foi muito bacana, só não me recordo o nome do camping. E a gente ficou, e o moço falou assim, olha, vai no postinho aqui, que eles vão te atender e tudo mais. Eu tava com uma infecção de garganta e muito frio. Então, ficar doente em épocas assim, que a gente está no carro é muito complicado, porque não é como você tá em casa, que aí você vai para a cama e fica na cama ali e recebe um chá ou vai no hospital e afins, é totalmente diferente. Então, os cuidados são outros, na verdade. Essa questão da doença pega muito você viajando no carro e tendo que ficar dentro do carro. Nunca aconteceu da gente ficar doente, por exemplo, e a gente. Só esse caso de Chapada dos Guimarães que foi comigo, mas os outros casos que ocorreram mais até com Ranieri, questão de infecção, a questão de assim, problema dentário, entre outros, uma bactéria que a Ranieri pegou e tal, a gente estava em casas de pessoas conhecidas, né? No caso, a gente ficou na minha irmã, depois o Ranieri pegou dengue lá no meu irmão também, que foi no Pará. A gente sempre estava tendo um apoio, estava na casa de alguém. Então, a gente não sentiu tanto. Mas essa questão da Chapada dos Guimarães eu senti, e a gente viu que quando isso acontecer e a gente não tiver num lugar que tem um certo apoio assim, a gente vai ter que se hospedar em algum lugar e ficar ali por um tempo até se recuperar e depois seguir viagem. Mas é bem complicadinho. Esses foram os 6 itens que eu falei para vocês. Número 1, banheiro. Para fazer o número 1 é tranquilo, mas o número 2 é complicado, se você não tiver numa estrutura que tenha banheiro. O banho, né? É complicado também. Esse banho aqui, gente, lá, por exemplo, no Paraná, que estava fazendo muito frio, foi logo no início da viagem que a gente sentiu, estava muito, muito, muito frio. A gente já tinha pegado frio em Minas e fomos para o Paraná, pegamos frio lá também. Cara, às vezes fazia a sensação de, sei lá, -3, mas estava batendo 1. E a gente, o chuveiro do espaço que a gente estava, não tinha água quente, então a gente tinha que banhar no frio. A gente não filmou isso pra vocês, pena que a gente não filmou, porque a gente tava na adrenalina tão grande de tomar banho e sentir. A gente sabe como que é, não sei se você sabe como é tomar banho no frio, mas eu já tomei muitas vezes. E assim, dá certo, mas a gente sofre, é um fato. Não tinha nada ali para aquecer e a gente se preparou todo para tomar banho, e aí colocava o braço, colocava o outro, aí molhava o rosto, molhava as pernas, até colocar o corpo todo no chuveiro ali e esperar, fazer toda a higiene e tal, para dizer assim, tomei banho. Foi muito difícil mesmo. Pena que a gente não filmou. Essa questão do banho é muito complicado. A questão do cozinhar quando tá ventando, que a gente passou quase 4 meses no Nordeste, bem perto das praias, assim, então a gente sentiu muito, porque é muito vento, e para cozinhar é terrível. O dormir é complicado, seja ele no calor ou no frio, e também se você tá doente, isso pega muito. E a questão do clima, né? Se tá calor, se tá frio, a questão das chuvas é complicado para você dormir no carro. E de doença, se você tá sentindo alguma coisa ali, é bem complicado. Lógico, isso tudo que eu abordei aqui foram experiências que a gente passou durante a viagem de um ano pelo Brasil, vivendo dentro de um carro pequeno. Há quem passe por todas essas situações e não sinta o que a gente sentiu, porque estava, por exemplo, num carro, num motorhome todo adaptado, que literalmente é uma casa. A diferença é que é muito compacto, é muito pequeno. Então, se a gente pegar uma pessoa que vive dentro de um motorhome, ela vai contar, ela pode falar desses mesmos itens aqui, mas a experiência dela vai ser diferente. Talvez ela não tenha sentido tanto quanto a gente sentiu. Esses itens aqui é baseado na nossa experiência, no que a gente viveu durante esse ano, dentro de um carro pequeno, por mais que seja adaptado, a gente sofreu bastante. Mas é aquilo, a gente sofreu e é uma experiência que a gente vai levar para o resto da vida, e a gente ainda tem muito ainda para viver nessas estradas, muito ainda para contar. Claro, cada um vai contar de um jeito, cada um vai sentir
diferente do outro, que é normal, mas isso aqui foi o que mais pegou, mas não nos desmotivou a parar de viajar por enquanto. A gente vai continuar viajando, a gente vai pegar outros lugares aí, até com frio, com chuva, e a gente vai estar mais forte cada vez mais. Essa é a nossa certeza. Cada coisa que a gente passa, a gente sente que a gente vai ficando mais forte. Lógico, se a gente tivesse um orçamento no qual a gente pudesse gastar mais, fazer, por exemplo, uma viagem ficando em Airbnb, ficando em pousada, como eu falei, seria outra experiência e talvez pra gente até seria melhor. Mas a gente escolheu esse formato dado a nossa realidade, dado as nossas finanças e por enquanto a gente ainda quer viver nesse modelo. Quem aí tem vontade de viver, ter essa experiência, vivendo em um carro home, seja ele adaptado, seja um carrinho, seja uma Kombi, seja uma moto, seja uma bicicleta, ou seja um motorhome grandão ou um caminhão, faça, se você tem essa vontade. Se programe, se planeje e faça a viagem, se for o seu sonho, se for o seu desejo. Era o nosso desejo, era um sonho que Ramieri já estava aí planejando há mais de 10 anos e ele finalmente conseguiu realizar isso e junto nesse percurso apareceu essa pessoa aqui que vos fala, que também aderiu à ideia de viajar. Eu sempre tive vontade de viajar, mas eu tinha aquele medo, né? Principalmente para o exterior, aquele receio e tal. Uma mulher viajando sozinha de carro. Eu sei que tem muita gente aí que eu sigo e que são mulheres e que viajam o Brasil de carro, viajam até fora do Brasil e que contam experiências incríveis. Eu sei que existe, mas na época eu tinha muito esse medo. E eu encontrei uma pessoa que tinha esse desejo de fazer essa viagem, me convidou e tudo calhou para que desse muito certo. Eu estou mega feliz por estar fazendo essa viagem. Eu sei que tem muita gente aí que tem vontade, mas por alguns motivos não consegue realizar. O que eu posso deixar aqui é a minha experiência, né? É a realização de um sonho que a gente está realizando. E se você sente real desejo de fazer essa viagem, se planeje, se organize, porque dá. Por mais que a gente pense que não é possível, o dinheiro está muito curto, eu tenho filho, eu tenho isso e aquilo. Se você seguir uma rota certinha, se planejar bem assim, você consegue realizar aí. Talvez não o tempo que você gostaria, mas você vai conseguir realizar aí. Se você tem algo parecido dessas experiências aqui que eu citei para vocês, se já aconteceu isso com vocês e vocês pensaram a mesma coisa, como dificuldade ou uma maneira diferente de pensar sobre isso que eu abordei aqui, deixa aí nos comentários, coloque aí, vai ser muito bem-vindo trocar essa ideia com vocês. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, mande para mais pessoas que estão viajando no Brasil ou que têm vontade de viajar ao Brasil, ou sei lá, América do Sul, uma Ásia, por exemplo, que tem esse desejo. Então mande para essas pessoas. E se você está gostando aí das nossas experiências, lógico, tudo aqui é baseado no que a gente vive, a gente tenta passar o máximo da realidade para vocês, mas o que é necessário para uma pessoa viajar, as dificuldades, o que é bom, o que é ruim e tal, a gente vem colocando e eu espero que vocês estejam gostando aí. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Detalhe, se você ainda não viu os outros vídeos, corre lá no YouTube, @caminhosafrente. Vejam todos os vídeos que a gente passou. Já foram 19 estados e agora a gente vai fazer outros estados. Então, se você não já viu os outros vídeos, corre lá e assista tudo para vocês ficarem por dentro, tá bom? Até a próxima!